Bom dia, igreja, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Ricardo, evangelista e líder de casais no Ministério da Expressão de Adoração. Estamos sobre as autoridades dos apóstolos Tuxo e Sandrinha. E eu queria compartilhar uma palavra aqui com vocês rapidamente. Primeiro queria fazer uma reflexão com todos, né? Com você que tá me ouvindo, né? O seguinte, qual o legado que você gostaria de deixar nessa terra? Eu vejo que as pessoas elas se preocupam muito com isso, né? Em, em deixar um legado na terra, né? Seja ele profissional, né? Às vezes a gente se dedica à nossa vida profissional para que nós possamos ali deixar algo de valor, algo que as pessoas possam lembrar de nós, assim também como na nossa casa também, né? Através dos nossos filhos, através daqueles que nos rodeiam, né? E com os amigos, né? Com a vida social, enfim, em todos os âmbitos, né? A nossa maior preocupação é o quê? Deixar um legado, que as pessoas possam lembrar de nós. E aí eu pergunto a você, quais são as atitudes que nós estamos praticando para que esse legado seja um legado onde as pessoas possam ter uma referência boa, né? Quais são as nossas atitudes? E as pequenas atitudes são que vão determinar as grandes coisas, né? Os grandes feitos. E se a gente for olhar para a palavra, o apóstolo Paulo, ele ansiava, né, no final da vida dele, de visitar Roma, né? De visitar Roma, de poder pregar o evangelho para aquela cidade, para aquele país. E ele fala o seguinte, no primeiro capítulo de Romanos, né? No versículo 14, ele fala o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Olha só que interessante. Ele se achava na obrigação, ele se achava que ele tinha um dever de pregar para aquela nação, né? Para aquele povo. Só que tem um detalhe interessantíssimo, que quando nós refletimos a glória de Deus, a gente não pode, de forma alguma, negar a nossa existência. A gente não pode negar aquilo que somos, né, diante de Deus, né? E muitas vezes a gente, por algum equívoco, por alguma coisinha ou outra, nós acabamos saindo do prumo e com as nossas pequenas atitudes a gente até esquece que somos cristãos, né? Muitas vezes a gente fica envergonhado, muitas vezes a gente fica, sei lá, atado, né? Seja no serviço, seja na rua, no metrô, enfim. Só que seguindo a palavra, olha o que o apóstolo Paulo ele fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o nosso legado, ele tem, para ele ser legítimo diante de Deus, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Nós não podemos nos moldar com as questões do mundo, né? As pequenas mentiras, os pequenos gestos, né? Tudo isso vai determinar o nosso legado, né? Como que você vai ser conhecido no seu trabalho, na sua família, com os seus amigos. Quando nós negamos o evangelho de alguma forma, nós retrocedemos. E o apóstolo Paulo deixou o legado dele. Ele conseguiu pregar o evangelho e marcar em todas as nações, tanto para os gentios, né? Tanto para os ignorantes, os sábios, os judeus, os bárbaros. E o nosso legado hoje é a revelação da cruz.
Se você tem a revelação da cruz, daquilo que você é, exerça o Evangelho de Deus. Não se envergonhe do Evangelho de Deus. Seja qual for a circunstância, Deus, Ele respaldará a sua fé. Que você tenha um ótimo dia e que você seja justo e vive pela fé, tá? Fica um abraço aí para vocês e quando puder, aqueles que ainda não conhecem o ministério, possam conhecer o nosso ministério que fica na Rua Vergueira, número 7703. Um abraço.